Olá, pessoal! Hoje, na matéria de língua portuguesa, nós vamos falar sobre artigo e numeral. Faremos da página 80 até a página 90. Aí, inicialmente, tem umas palavras destacadas e umas questões para vocês responderem, né? Sobre a forma com que essas palavras foram empregadas. Lá embaixo, ainda na página 80, vai dizer assim: ao comparar o uso das expressões numa, que é a preposição em, mais o artigo uma, numa vila versus, né, na vila, que é o artigo em mais o a, ou o artigo não, a preposição em mais o artigo a para formar o na, e também no uma menina e a menina, a gente verifica que há uma mudança de sentido no contexto. E aí tem duas informações. Nas expressões numa, que é a preposição em mais o artigo uma, e o uma menina, o sentido é indefinido, é vago, é incerto. Numa vila pode ser qualquer vila. Uma menina pode ser qualquer menina. A gente não consegue definir qual é a menina. Por isso, ele diz que o sentido é indefinido, porque a gente não consegue saber qual é a menina, fica vago. Já nas expressões na vila, que é a preposição em mais o artigo a, e a menina, o sentido é definido, não é uma menina qualquer, é a menina, então é uma menina específica, é na vila, não é em qualquer uma vila, é na vila, ou seja, é uma vila específica. Aí vai dizer o que é o artigo, que é a palavra que vai anteceder o substantivo, ou seja, vai vir antes do substantivo, e aí vai definir ou indefinir o ser, que é nomeado por esse substantivo. E lá na página 81 vai falar sobre a classificação e flexão do artigo. A classificação é sobre os tipos de artigo que tem e a flexão é sobre como ele pode flexionar em gênero e número. Os artigos podem ser definidos, que são aqueles que vão determinar o substantivo de um modo preciso e específico, o, a, os ou as, né? O, a no singular, os, as no plural, o no masculino, a no feminino, os no plural masculino e as no plural feminino. E os indefinidos, que vão determinar o substantivo, mas de modo vago, impreciso, que é o no masculino singular, uma no feminino singular, uns no masculino plural e umas no feminino plural. O artigo ele vai determinar. Bom, continuando aí, pessoal, vai dizer que os artigos eles determinam o substantivo quanto ao gênero, pode ser masculino e feminino, e quanto ao número, pode ser singular ou plural. E aí vai dizer que isso significa que o artigo vai concordar com o substantivo a que ele se refere em gênero e número. E os artigos também servem para marcar o gênero e o número dos substantivos. A gente até viu isso lá nos substantivos comum de dois. Então, a palavra é pianista, o substantivo é pianista. Se eu colocar o, ele vai virar masculino, vai ficar o pianista. E se eu colocar o a, ele vai virar feminino, vai ficar a pianista. A mesma coisa acontece com a palavra atlas no singular e no plural. Se eu colocar o, atlas vai virar singular, e se eu colocar os, atlas vai virar no plural. Aí tem uma atividade para vocês fazerem e vai vir a parte da substantivação, que vai dizer que na língua portuguesa existe esse processo que a gente chama de substantivação. O que acontece? É quando uma palavra, né, um vocábulo, que não é originalmente um substantivo, a gente vai transformar em substantivo e aí ele vai assumir as funções dele. E o artigo é a classe gramatical que tem tudo a ver com esse processo, porque é de fato o artigo que vai determinar essa substantivação. Lá na página 82, vai dizer assim: para entender melhor como funciona esse processo, tem uns trechos para vocês lerem. E tem as palavras que estão destacadas aí: a velhinha, os coitados, a preguiçosa. E aí vai dizer assim: observe que as palavras velhinha, coitados e preguiçosas transmitem a ideia de caracterização, né? São características. Por isso elas parecem qualificar substantivos determinados. Pode ser a característica de velhinho, de coitado ou de preguiçoso. No entanto, repare que em tais exemplos essas palavras não caracterizam substantivos.
pois elas próprias foram substantivadas, ou seja, transformadas em substantivos. Isso é possível graças à presença dos artigos que as antecedem. Ou seja, essas palavras que trazem, né, que dão características a substantivos, que a gente classificaria como adjetivos, quando a gente coloca o artigo na frente, né, para anteceder, e aí ela vai passar por esse processo que a gente chama de substantivação, ou seja, uma palavra que era originalmente um adjetivo, ela vai se tornar um substantivo. Por exemplo, a palavra velhinha, né, é uma característica provavelmente de uma pessoa. Porém, quando eu coloco o artigo na frente, deixa de ser uma pessoa velhinha e vira, de fato, a velhinha. Então, deixa de ser um adjetivo e passa a ser um substantivo. Isso é o processo de substantivação. É quando a gente pega uma palavra que originalmente não é um substantivo e quando a gente coloca o artigo na frente, a gente faz com que essa palavra exerça a função de um substantivo. E aí vai vir o conceito de numeral. Tem as palavras aí em destaque: primeiro, 7, 800, 1 milhão, 250 mil, 6 bilhões, 7. Embaixo vai estar assim: observe as palavras e os números destacados no texto anterior que trazem informações sobre o primeiro longa-metragem de animação. Os números 1937, 800, 1, 256 podem ser representados por palavras, né, 1937, 800, 1, 256, respectivamente, lá na página 83. A palavra primeiro, que aparece 2 vezes, indica ordem em uma sequência, ou seja, a colocação do longa-metragem Branca de Neve e os 7 Anões, entre outros lugares. Então, ela dá uma ideia de ordem. Os numerais apresentam uma particularidade em relação às demais palavras. Podem ser representados por 2 formas gráficas de naturezas diferentes. Um signo linguístico, 1, 2 mil, e um signo aritmético, né? No caso, eles podem ser apresentados, como a gente conhece, de forma escrita, por extenso, ou colocando ali o número, por algarismos. O numeral é a palavra que vai dar a ideia de quantidade. Pode ser de ordem, pode ser de multiplicidade ou de fração. E aí eles são classificados, né, de acordo com esse quadro aqui. E aí, de acordo com o que ele indica dentro dessa oração, ele vai receber uma classificação diferente. Aí tem as classificações: cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. O que eles indicam? O cardinal indica a quantidade determinada, o ordinal, ordem ou posição, ocupada por um ser em uma determinada sequência. O fracionário vai indicar fração ou divisão e o multiplicativo, multiplicação. Aí tem exemplos deles para vocês lerem. Cardinal 1, 2, 3, ordinal primeiro, segundo, terceiro, o fracionário meio, metade, 1, 2 terços, 1, 2 quartos, 1, 2 quintos, o multiplicativo duplo, dobro, triplo, tríplice, quadruplo, quíntuplo. E aí vai falar sobre o artigo indefinido ou numeral cardinal, para a gente identificar dentro da oração quando que ele é artigo e quando que ele é numeral. Quando um é artigo indefinido, podemos colocar a palavra qualquer após o substantivo que o termo um acompanha. Exemplos: encontrei um cliente no clube, encontrei um cliente qualquer. Ou seja, a ideia é essa: quando a gente consegue substituir colocando a palavra qualquer depois do substantivo, ele vai ser artigo. Quando um é numeral cardinal, a gente vai poder colocar antes dele as palavras somente ou apenas, sem que o sentido seja alterado. Ou quando a gente conseguir substituir por 2, expressão da ideia de quantidade. Aí tá assim: comprei um livro de conto de fadas. Comprei somente apenas um livro. Reparem que a ideia é de quantidade mesmo. Comprei 2 livros de contos de fadas. A questão, como a gente substituiu aqui em cima pela palavra qualquer, não se encaixa nesses exemplos de baixo. Por quê? Porque o 1 no exemplo de baixo, ele não é artigo, ele é numeral. Aí está dizendo que é importante a análise do contexto, né, que é primordial para que a gente consiga descobrir se a palavra 1 dá a ideia de quantidade ou se ela simplesmente, né, dá a indefinição, né? Ela, como artigo, ela simplesmente antecede o substantivo dando uma indefinição, ou seja,
dando a ideia de fato de um artigo indefinido. Agora vocês vão ler e responder as questões até a página 90.